um ato de protagonismo e de maturidade, você entender que nem toda oportunidade é para agora. E nem toda oportunidade é para você. E sair do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Eu acho que se não causa mais frio na barriga, se não te dá aquela ansiedade, é porque talvez não vale mais a pena. Já deixou de ser um desafio para você. Dar o seu melhor não é dar tudo de si. Então você não pode estar 100% esgotada, e a partir do momento que você está exausta, você está esgotada, você não consegue dar o seu melhor nem na empresa, nem em casa, e nem com seus amigos, e nem em lugar nenhum. A sua equipe não é sua inimiga, no sentido de não vai tirar meu lugar. Quanto melhor eles forem, quanto melhor eles performarem e voarem, seja com você ou seja em outro lugar, melhor você fez o seu trabalho e melhor a sua equipe vai. Hello, protagonista! Estou aqui mais uma vez com mais uma temporada Líder Protagonista. Eu sou Juliana Góes, estou à frente deste podcast e hoje, no palco do Juliana Góes Podcast, eu recebo duas mulheres que chegaram longe e decidiram transformar o caminho em legado, meu bem. Temos Camila Fonseca, executiva de marketing, com passagens por gigantes como L'Oréal, Salonline, Salve, e hoje lidera o reposicionamento da Biang com um propósito claro. Falar com uma mulher real, 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, que já não aguenta mais ser ensinada a como cuidar de si. A gente tem também a Tati Biazeton, Head de Marketing da BMW Brasil. É a força por trás da estratégia de uma das marcas mais desejadas do mundo, liderando com visão, com inovação e com uma presença que redefine o lugar da mulher no mercado historicamente masculino. Mas esse episódio ele vai muito além dessas credenciais. É sobre o que acontece quando as mulheres deixam de apenas ocupar espaços e passam a transformá-los, tá? É sobre coragem emocional, saúde mental, liderança que se constrói dentro antes de brilhar fora. E também é sobre algo que quase ninguém ensina: o poder de contar a própria história. Então sejam muito bem-vindas, minhas queridas. Bora para mais um episódio. Minha amiga, aqui a gente se olha nos olhos, né? E a gente espero que você consiga admirar uma mulher que chegou lá. Porque é muito importante a capacidade de admirar uma outra mulher. Isso significa que você já sabe admirar a si mesma. Correto? Estamos na mesma página. E é lindo ver a mulher que chegou lá, mas muitas vezes o que se passou nos bastidores não está chegando até nós. E é aí que a gente se desconecta. Ao invés daquela mulher ser uma referência, uma inspiração, a gente se distancia. E muitas vezes se anula. Então, quando eu olho para essas duas mulheres que vocês já entenderam que são líderes e protagonistas, a pergunta que eu faço para vocês, meninas, é a seguinte: o que vocês precisaram deixar para trás, redescobrir ou reinventar dentro de vocês para assumir esse papel de liderança hoje? Valendo, quem começa? Elas se olham. Vai, Cá. Eu acho que eu deixei bastante coisa, assim. Às vezes a minha mãe até fala pra mim que eu perdi minha essência. Eu não acho, eu acho que na verdade eu me encontrei. Eu sou gaúcha, então eu deixei a minha família toda pra trás. No meu caso, eu saí de lá, eu vim pra cá. Na verdade, eu fui pros Estados Unidos, eu fui pro Rio de Janeiro e vim pra cá. Só em São Paulo tem 13 anos e meio. Mas foi preciso abrir mão de bastante coisa, assim. Você sabe, tem um período de luta pra se provar, onde você faz muita coisa e abre mão de coisas para você. Muitos anos eu abri mão dos meus esportes que são tão importantes, eu abri mão de idas ao Rio Grande do Sul para ver minha família, e agora já tem um tempo que minha vida mudou. Na verdade, eu voltei a fazer tudo que eu gosto, eu continuo sendo essa pessoa, essa profissional. Tô mais presente para minha família. Ontem mesmo eu estava no Rio Grande do Sul, meu pai está no hospital, eu estava com ele no hospital, hoje eu tô aqui. Nossa, e obrigada por isso, hein? Essa capacidade de fluir, de ocupar os seus papéis. E a gente sabe que tem muitos pratos empilhados, mas a gente começa a ficar mais habilidosa em mantê-los empilhados, né? Às vezes tá caindo, a gente vai lá e consegue. Muitos pratinhos. Hoje me convidaram para uma parceria da GV com Itaú Empresas, uma questão de mulheres empreendedoras. Vai até o final do ano. Eu falei, eu amei. Mas é um pratinho a mais para eu segurar nesse momento, que eu não sei como vai ser o tratamento do meu pai. Me chama para o próximo. Mas Uau! Você soube dizer não. É difícil dizer não também.
Mas tá aí um ato de protagonismo e de maturidade, você entender que nem toda oportunidade é para agora. E nem toda oportunidade é para você. E sair do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Ai, mas e se eu não aceitar? E se eu não for? Então já começamos aqui embaladas por uma inspiração. Será que o que realmente você está insistindo é para você e é para agora? Agora, Tati, me conta, o que precisou ser deixado para trás, ser reinventado para você ocupar essa posição hoje? Ju, eu acho que pegando um pouco do que a Camila falou, né? A gente acaba deixando para trás. Eu acho que em alguns momentos, algumas vivências, algumas coisas que a gente gostaria de ter feito. Eu, por exemplo, posso dizer que uma coisa que quando você fala, né, da gente equilibrar pratinhos e tal, eu posterguei a minha maternidade, por exemplo, para poder assumir um cargo de liderança numa empresa. Então, assim, quando a gente fala, né, de o que você deixou para trás, eu acho que a gente sempre acaba deixando alguma coisa para chegar lá. Então, quando você fala, né, você vê pessoas que chegaram lá, ou líderes, você não imagina o que aquelas pessoas passaram, né? O E que aquelas desculpa te pessoas interromper, mas viveram. um homem já não tem que fazer isso. Ele pode, não precisa interromper paternidade nenhuma para assumir o cargo, né? Então é uma desvantagem nossa. Naquele momento foi uma coisa muito minha, né? Até porque eu entendi, eu recebi uma proposta e eu falei, putz, eu acho que dá para esperar mais um pouquinho, né? Então hoje eu vejo e falo, será que eu deveria ter esperado ou não? Hoje que eu tenho meu filho eu enxergo, mas ainda assim, né, são coisas que a gente escolhe, são escolhas, então não dá para ter tudo, você vai ter que abrir mão de ter o seu filho com 30 e poucos anos para ter o seu filho um pouco mais tarde, porque você quer assumir, eu queria, foi uma escolha minha, foi uma né? escolha eu coloquei consciente. Na balança, foi consciente, e eu optei por assumir essa nova função. Então eu acho que nem sempre parece, mas a gente tem que abrir mão de muita coisa sim, para estar preparada, né, para conquistar um algo a mais. Protagonismo, minha amiga, também é se cuidar mesmo nos dias mais complexos. A Yustê nasceu para descomplicar a rotina de beleza de mulheres reais como você, que tem pressa, que tem propósito, mas que todos os dias seguem em frente. Maquiagem multifuncional, rápida, fácil de aplicar e que dura o dia inteiro, sim, meu bem! Use o cupom JULGOIS lá no site da yustecosméticos.com.br e você garante 10% de desconto. Yustê, a beleza é você! E quando vocês fazem esse tipo de decisão, é uma coisa que vocês costumam abrir para as pessoas? Porque eu ia te perguntar, Tati, você foi julgada por adiar a maternidade? Porque eu tô na internet há muitos anos, há mais de década, e acaba que as vidas dos influenciadores são um livro aberto até algumas páginas. Até algumas páginas que a gente permite. Tem que ter autorresponsabilidade. E muitas vezes algumas escolhas são questionadas, porque a gente está ali sendo alvo de olhares e de julgamentos. No caso de escolhas pessoais, vocês acabam compartilhando, vocês sustentam essa escolha sozinha? Como que fica diante de julgamento? Como foi para você postergar a maternidade? No meu caso, foi uma escolha muito pessoal e eu evito, pelo menos, discutir. Eu discuti somente com meu marido, né? Então, inclusive, ele, na época, foi uma pessoa que super me apoiou e falou, é o que você quer, não é? Você não quer essa nova função? Você não quer mudar de empresa e tal? E na época, eu achava que aquilo ali fazia sentido e eu costumo não... Acho que até... para evitar esse tipo de julgamento, né? Porque às vezes eu acho que quando você ouve muito julgamento, você acaba, principalmente, eu vou dizer nós mulheres, mas eu no caso, a gente se influencia. E aí justamente por isso eu não queria ser influenciada, então eu falei, eu não vou discutir entre eu e ele aqui, e por isso foi uma decisão só entre nós. Mas eu acho que é isso, a gente evita contar para não ser influenciado. Resguardar a escolha. Exato. É uma observação aqui pra gente, né? Quanto que a gente quer abrir das escolhas pessoais. E pra você, Ká, quando você tava ali naquele momento de mudar de estado, mudar de cidade, eu vou continuar com esporte, não vou continuar com esporte, como foi a influência das pessoas próximas diante das suas decisões? Eu acho que eu tenho uma personalidade meio diferente, assim, desde muito cedo eu sempre fui muito decidida. E eu tenho uma questão de não me importar com a opinião dos outros. Ai, pronto, a gente pode começar um maravilhosa. Curso agora. Eu vou falar assim, tipo, minha mãe sempre fala, mas desde a coisa mais simples, eu não gostei dessa sua roupa. Eu falava pra ela, mas eu adorei. E eu saía ela, mas eu tô falando que tá feio. Eu falei,
Tá feio no seu julgamento, eu adoro. Então, eu sempre fui estranhamente decidida. Chegou a hora, eu passei no programa de trainee. Tô no Rio Grande do Sul, é pro Rio de Janeiro. Bora, bora. Let's Em 4 bora, dias eu amiga. tava de mudança. Sim. Não tô dizendo que tudo são rosas. Cheguei lá, passei bastante perrengue. Quando fui morar fora também, eu falei pra minha mãe, estou fugindo do programa de au pair. Eu fui babá. Não, eu vou te deserdar, se precisar de dinheiro. Não, mas tudo bem, mas eu vou me virar. Então, eu sempre fui muito de não me importar. Agora, nos últimos tempos, eu venho, às vezes, tentando... O que surgiu para mim de diferente, né? Eu tenho que, às vezes, lidar com a culpa. Então, por exemplo, eu estou decidida a fazer isso, mas aos olhos das pessoas, eu deveria estar fazendo tal coisa. Conscientemente, eu sei que eu tenho que fazer isso. Ontem mesmo, eu fui me despedir da minha madrasta, ela falou assim, não fica culpada por você não estar sempre aqui. As pessoas falam, você é filha única, você tinha que estar aqui o tempo inteiro. Conscientemente... Eu sei que eu não tenho como estar lá o tempo inteiro, eu estou lá presente quando eu posso, eu estou indo um final de semana sim, outro não, ficando mais dias. Puxa vida, diante da vida que você tem já é bastante, não é, meu bem? Mas eu sei que eu estou fazendo certo e muito mais do que eu posso. Mas e o que os outros estão pensando? Então, às vezes eu fico duelando com essa culpa, mas eu geralmente não deixo de fazer nada por causa disso, assim. Mas eu sei que eu sou um ponto fora da curva. Minhas amigas falam, é impressionante. Você consegue fazer tudo, falar tudo... com uma transparência, assim, que às vezes até dói. Olha só, gente, podemos aqui então estender para Camila, fazer um manual de como ser assim autêntica, decidida, destemida e bora time, né? Meninas, falando em destemida, em coragem, em autenticidade, vocês acreditam que dentro do mercado em que vocês estão inseridas, a Tati num mercado assim majoritariamente masculino, mas, Cá, você também em grandes multinacionais ali, precisou vestir ou despir alguma armadura? Aqui a gente não está julgando a armadura não, porque muitas vezes a gente precisa se encaixar. E como que vocês enxergam isso de estar num papel hoje importante? E o que apoiou, o que atrapalhou? Precisou vestir ali uma capa ou tirar uma capa que já não ajudaria a chegar até aqui? Eu acho que, no meu caso, principalmente, assim, eu hoje tô, né, numa posição de liderança numa empresa que tem muitas mulheres na liderança, mas eu já tive, quando eu era mais nova e no início, em situações ali onde eu era a única mulher da sala, né, e sim, precisou de muita coragem, precisou, por muitas vezes, né, eu vestia aquela capa de coragem e falava, bom, eu preciso chegar lá à altura, né, das outras pessoas, ou a gente mesmo veste uma capa para poder se proteger daquela vulnerabilidade ali, daquela situação, né. Então, acho que por várias vezes eu incorporei, eu respirava fundo e vai para a sala, acredita, e muitas vezes nem eu estava acreditando em mim mesma, né, porque a gente tem essa tendência também a não acreditar no nosso potencial. Então, por várias vezes eu vesti uma capa de que eu estava super... plena e que eu tava ótima e por muitas vezes eu tava sofrendo por dentro com aquilo ali, assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, né? Será que eu deveria estar aqui nessa situação? E lógico que a maturidade faz a gente aprender, faz a gente crescer, mas eu acho que muitas vezes a gente precisa vestir uma capa sim, para criar até essa autoconfiança ali naquele momento. Na prática, né? Na prática. E eu acredito muito nisso, cara. Quero te ouvir também, mas eu quero trazer aqui um aspecto. Eu compartilho as minhas vivências e trago os bastidores. E no ano passado eu palestrei para a Mind Valley, a maior escola de autoconhecimento do mundo, e eu palestrei em English for the first time. Eu falo inglês, estudei, tive esse privilégio, gosto, adoro estudar. Gente, assim, suando nas axilas, as pernas tremendo e eu falando por que foi que eu disse sim para esse convite. Ou seja, em palavras amigáveis, eu estava literalmente me cagando. E aí, meu bem, é aquilo. É que, como eu já subi no palco muitas vezes, mas muitas, a gente sabe que no fim dá certo, mas que a gente precisa respirar, incorporar uma postura e eu não sei até que ponto eu concordo com fake it until you make it, que é você fingir até conseguir. Eu acredito em forjar algo, então você vai lapidando.
Você vai trabalhando aquilo dentro de você até que se torne uma mínima habilidade. E esse de se colocar corajosa, se colocar forte, é treinável, é possível, só que no começo você vai se sentir uma impostora. Porque se você para naquele lugar de falar, mas eu tô me cagando, e aí eu tenho que passar uma imagem de fortuna, eu não tô sendo verdadeira. Não, você tá fazendo o que você pode para ocupar aquele espaço. E para ser respeitada, infelizmente. Mas a gente vai ganhando musculatura emocional e muitas vezes é colocando essa capa assim, sabe, Tati? Então eu trago o meu bastidor porque as pessoas acham que para mim é natural falar para milhares de pessoas num palco e eu sempre sinto frio na barriga. É o que eu falo na mentoria Dharma para as minhas mentoradas: te anima e te assusta? Ok, é para lá que você tem que ir. Para você, Ká, como foi? Vestir uma armadura, tirar uma armadura? Qual foi o seu rolê nisso tudo? Posso antes só completar assim, o que você está Claro. falando? Eu acho que se não causa mais frio na barriga, se não te dá aquela ansiedade, é porque talvez não vale mais a pena, já deixou de ser um desafio para você. Porque isso, tá bom, eu vou falar para 4.000 pessoas. Beleza. Que se dane essas 4.000 pessoas. Não, você tá ali, você quer mostrar a sua melhor versão, você quer que dê tudo certo, que você não esqueça o que você ia falar. Então, assim, eu acho que faz parte do você estar viva e achar que aquilo tem importância, né? Mas para mim, eu acho que foram bastante lutas no início. Eu vim do Rio Grande do Sul, eu tinha um sotaque que eu acabei perdendo um pouco quando morei nos Estados Unidos, porque eu convivia só com pessoas que não eram do Sul, então falava o português com paulistas, basicamente. Aí eu fui para o Rio e eu sofri muito bullying pelo sotaque gaúcho. E eu acho que... E depois eu vim para cá e eu fui perdendo muito. Então hoje, se eu tô lá, o pessoal fala, você não é daqui? Se eu tô aqui, porque eu não sou de lá. Então virou uma coisa, assim, de muito tempo, de muito andar, mas foi minha primeira barreira, assim, no mercado no Rio de Janeiro. Mas depois eu aprendi a escolher as minhas batalhas. Isso para mim foi uma coisa que virou uma chave para mim, porque no início eu comprava todas as batalhas e eu queria ganhar todas. Desde o tipo, o vale-refeição da tia da limpeza é menor do que o da gente. Como assim? Até o tema da campanha, eu gostei do caminho 1 e sei lá, já trabalhei muito tempo em empresa familiar, os donos gostaram do 2. Então eu comprava todas as batalhas. Depois eu entendi quais eram as importantes, as que eu ia... A prioridade. E foi melhorando muito para mim. Mas eu acho que a capa que a gente veste, às vezes, até de super mulher. Para você conseguir fazer, sabe? Então, acho que sim. Mas para mim o mais importante foi escolher as batalhas, porque eu sempre fui de lutar todas. Exaustivo, não é mesmo, meninas? E por trás de uma mulher forte, de uma líder, também tem uma mulher que se cuida, ou assim a gente espera. Um dos meus pilares mais importantes aqui nesse caminho de muitos anos é o autocuidado. E o protagonismo através da saúde mental, da inteligência emocional. O que vocês fazem nos bastidores que sustenta essa liderança? O que é inegociável que talvez vocês não tinham tanta clareza e o prato foi lá e caiu? Conta pra gente, vai, Tati. Bom, hoje o que é inegociável é o tempo com a minha família, é ter tempo, né? Porque hoje em dia é tão difícil a gente ter tempo e a gente cuidar da gente mesmo. Então, voltando ali, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de trabalhar, então eu sempre coloquei... O trabalho sempre foi a minha zona de conforto, né? E aí, quando eu comecei a pensar realmente em maternidade e tal, naquele momento, eu fui até fazer um coaching pessoal, porque eu gosto dessa coisa de me autoconhecer e tal, e aí eu fui até fazer um coaching, eu falei pra ela, eu falei, gente, eu não consigo hoje colocar que horas eu vou ter tempo, né? Porque o meu trabalho ocupa tudo de mim. E eu dou o meu melhor e tal. E ela me falou um negócio, gente, que pra mim foi maravilhoso, assim, ela falou. Dar o seu melhor não é dar tudo de si. Então, você não pode estar 100% esgotada e entregar tudo aquilo pro seu trabalho. E aí eu entendi, e depois que o meu filho nasceu, eu entendi muito mais sobre isso, né? A gente começa a perceber que é isso, assim, eu dou o meu melhor enquanto eu estou no meu trabalho. Sim. Eu me dedico 100%, mas eu preciso cuidar de mim no paralelo, então eu preciso ter o tempo com a minha família, eu amo exercício, então eu amo viajar, eu amo estar em contato com a natureza,
E a partir do momento que você tá exausta, você tá esgotada, você não consegue dar o seu melhor nem na empresa, nem em casa, e nem com seus amigos, e nem em lugar nenhum, né? Então, eu comecei a entender, demorou, mas eu comecei a entender isso, assim, que a gente precisa cuidar da gente. Então, o que eu faço hoje é aprender a dividir, né? Eu dou o meu melhor enquanto eu estou ali, no meu horário comercial, e talvez até se precisar de vez em quando, não tenho problema nenhum com isso, mas eu me divido também e eu me priorizo em alguns momentos que eu posso, para eu poder estar bem. Sim, sabe? com a Então, consciência disso, né? De é. que você precisa abastecer o reservatório para depois poder oferecer, para poder transbordar. Exato. E como que são as primeiras horas do seu dia? Eu gosto de saber os hábitos das pessoas no começo do dia. Olha, as primeiras horas do meu dia hoje, né, eu levanto, como eu falei, eu tenho um filho pequeno, então a primeira hora do meu dia é dedicada a ele, assim. Que bom. Eu tenho esse ritual, eu diria assim, que eu me preparo, eu tenho 1 hora para ficar com ele antes de sair para trabalhar. Uhum. Então, nessa 1 hora eu acordo, faço café, e aí enquanto eu tomo café, é 1 hora que eu fico com ele, apronto ele, deixo na escola, e aí depois disso, quando eu consigo, faço um exercício, quando não consigo também, a gente joga o exercício para o final do dia, não tem problema, mas normalmente esse é as primeiras horas, e aí sim, né, aí vou sempre ouvindo alguma coisa, eu gosto muito de ouvir podcasts, gosto muito de ouvir alguma coisa pro trabalho, então eu sempre ocupo esse tempo, eu adoro dirigir, eu sozinha, eu mesma, assim, no carro, indo pro trabalho, eu amo. Então, esse momento também é um que eu coloco para ouvir alguma coisa que eu acho que é interessante. A gente tá tão sem tempo hoje em dia, né, para ouvir um conteúdo legal e tal. Então, eu aproveito para ouvir e aí depois a correria do dia a dia. Mas olha só, pensando em hábitos, e vocês sabem que eu falo muito sobre como você começa o dia, se você está começando o dia em dia com você ou com um pilar importante. A Tati falou, começa o dia, tô ali, pilar família, check. Maternidade, check. Porque muitas vezes, no modo automático, a gente está começando o dia com a rede social, check. E aí? Aí depois você fala que não tem tempo. Aí depois você não sabe por que tá tendo gatilhos de ansiedade, por que tá tendo uma desconexão, perda de foco, de memória. Então é importante a gente falar sobre isso. Você tem que ser muito consciente na maneira como você começa o seu dia, porque isso faz diferença pro resto do que você vai fazer depois. E você não quer. Se você tá aqui, eu sei que você é uma mulher comprometida e você não quer se entregar pela metade, mas você tá aí lutando as suas batalhas como você pode. Cuide de como começa o seu dia. E você, Ká, o que é inegociável e como você começa o seu dia? Eu já comecei o meu dia de várias formas, assim, eu acredito muito que a gente tem que sempre fazer coisas diferentes, assim, eu sou espírita, né, e um dia eu estava no centro e a pessoa que fez a palestra do dia, ela falou assim, se desafie a todos os dias indo para o mesmo lugar fazer um caminho diferente. Então, assim, eu acho que eu não perco quem eu sou, eu não perco o que eu quero, mas eu tento sempre fazer uma coisa diferente. Então, hoje eu tive a rotina, hoje o meu apartamento e uma poltrona específica fica virada para o nascer do sol, porque eu meditava de manhã cedo, e foi por isso que eu comprei aquele apartamento, aquela poltrona. Que incrível. Hoje, eu faço exercício. Tem 2 coisas inegociáveis para mim de manhã, o exercício e o café da manhã, com tempo para me atrasar com calma. Ai, que delícia. Então, assim, a minha namorada, por exemplo, ela acorda, ela fica no celular e depois ela sai correndo, atrasada para o exercício, o café leva junto, não toma. Eu era essa pessoa. Eu gosto de sentar no sol, também. Pegar o solzinho da manhã, tomar meu café. Eu tô atrasada com calma e malho. Então, assim, para mim é um me time, sabe? Eu não tenho filhos, assim, escolhi até então não ter filhos. Sou mãe de pet só, então eu consigo dedicar mais tempo para mim mesmo. Nossa, eu me atropelava. E, gente, vai atropelando tudo. E no dia que acontece realmente esse lapso de gestão de tempo, eu percebo que começar meio atrasada vai engavetando, encavalando tudo, né? Então, na medida do possível, hoje eu sou uma pessoa que falava que amanhã não era para mim, mas depois do momento em que eu entendi que a minha linguística muda a minha vida e que o meu subconsciente absorve tudo que eu falo, eu passei a considerar que eu poderia sim ser uma pessoa da manhã e que eu me dou bem de manhã, eu funciono. Mas para que eu funciono? Então eu funciono para acordar com calma, para cantar minha japamala, para ficar em silêncio, não quero ninguém gritando na minha orelha. Amo os meus filhos, mas quando eu acordava junto com eles,
era caótico. Então, tem 1 hora no começo do dia que eu me dedico para as meu me moment, canto a japa, preparo as lancheiras e depois eu respiro fundo, subo, acordo as crianças e levo para a escola. Mas eu me atropelava num nível, depois eu não entendia por que eu chegava naquele lugar de um emaranhado tão grande emocional e de tempo, mas é porque eu não estava fazendo uma boa gestão do meu próprio tempo e das minhas prioridades. Então, isso é possível de ser aprendido, tá, meninas? Vamos lá. Agora eu quero entrar num aspecto, qual foi o aprendizado, assim, que vocês consideram hoje? Um aprendizado importantíssimo que não veio de absolutamente nenhum MBA, que a vida trouxe para vocês, que o cair e levantar trouxe para vocês, ou de repente até para você, Ká, que o esporte trouxe para você. O que vocês poderiam trazer de um aprendizado de vida que serve grandemente para você sustentar quem você é? Se eu falar do esporte, assim, né? A gente falou antes, né? Mas só para Pode contextualizar para elas, porque a gente adora um esporte. Aqui eu ex-patinadora também, então... eu patinava também. E o Rio Grande do Sul é super forte na patinação artística. Marcel, eu não sei falar sobre o nome dele, gente, Strummer, grande patinador lá do Rio Grande do Sul, realmente é uma galera fera. E eu patinei por mais de 15 anos e me ensinou resiliência, que muitas vezes para a gente ficar boa no que a gente tem que fazer, a gente primeiro tem que aprender a cair sem se machucar. E vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, e às vezes quando a gente tá muito boa, cai também. Eu tinha uma técnica que falava do chão, você não passa. Mas só falando, eu fiz muitos esportes, era uma criança muito hiperativa, então minha mãe colocava em tudo, mas foi no vôlei que eu vinguei, assim, fui largando os outros porque ele acabou me tomando um tempo muito maior. Então, com 8 anos, eu comecei a jogar vôlei, com 10, 11 já estava competindo, e foram muitos anos de federação, muitos anos de treino, muitos anos de vôlei, e eu acho que formou quem eu sou, assim, sabe? Essa pessoa que realmente acha, eu entendo que juntos somos melhores, eu me amo, eu adoro estar bem, mas eu amo o trabalhar em time, mas o que fazendo parte de um time eu nunca aprendi foi fazer a gestão de times. Então isso foi uma coisa que não existe curso que você faça de gestão de pessoas porque as pessoas são diferentes. Não existe eu aprendi com um tal líder porque o tal líder vai te ensinar uma parte, mas você vai lidar com outros 45 tipos de pessoas, de gerações. Então eu acho que a gestão de pessoas, a gestão de times foi um grande aprendizado e foi assim, jogada no mar, a onda vindo e você tendo que botar a cabeça para fora. E foi na sala online, é uma experiência que eu entrei, eu tinha 4 pessoas no time, quando eu saí eu tinha mais de 100. E não eram 100 pessoas no campo, distribuídas em vários locais, equipes comerciais, eram 100 pessoas, mais de 100 pessoas no escritório. Uau. Contando, assim, 2 sedes muito próximas, e foi um aprendizado, assim, realmente esse foi o mais difícil, mas foi vivendo. E qual seria, não vou dizer um caminho porque são muitos, mas qual seria uma habilidade para gerir pessoas que hoje você enxerga que você tem e que faz toda a diferença? Eu tenho muitas mentoradas que são líderes e empreendedoras ou empresárias já com... Cara, essa é uma questão que volta toda hora. Eu acho, às vezes a gente aprende mais o que a gente não quer ser, Tá. ou o que a gente não quer repetir, né? Eu acho que desta experiência de ter tido líderes que talvez eu não admirava ou que eu tinha esse tipo de problema, eu acho que uma coisa que para mim a sua equipe não é a sua inimiga, no sentido de não vai tirar meu lugar. Quanto melhor eles forem, quanto melhor eles performarem e voarem, seja com você ou seja em outro lugar, melhor você fez o seu trabalho e melhor a sua equipe vai. Então eu já tive... enfim, líderes que tinham medo de que eu tomasse o lugar ou que eu crescesse e passasse. Então, acho que para mim esse foi um aprendizado, assim, de times que para mim é um dos melhores, assim. Eu quero que todo mundo, cresça, passe de mim, voe, porque vai estar beneficiando vai estar beneficiando a empresa, vai estar beneficiando o negócio e a pessoa. Sim. Dizer, putz, eu fui desenvolvida, me ensinaram a nadar e agora me ensinaram a voar e eu vou voar, sabe? E então, isso se conecta totalmente. Eu estava vendo uma visão espiritualista e filosófica da liderança e falava isso.
O real papel do líder, olhando por outro ângulo, que não é mercadológico, é iluminar os liderados. Para que eles possam ter ali os seus melhores atributos ou desenvolver esses atributos e brilharem. Mas o líder tem que iluminar. E o que você trouxe é totalmente coerente com isso que eu vi. E eu quero saber de você, Tati. Então, diante disso tudo, como que você enxerga um aprendizado que fez toda a diferença para você ser a Tati que você é hoje? Olha, um aprendizado que eu aprendi com a vida mesmo e vivendo é que a gente nunca vai dar conta de tudo, né? A gente tenta dar conta de tudo e a gente nunca vai dar conta de tudo e a gente tem que escolher. Então, a gente tem que escolher, como você falou, né? A gente tem que escolher qual pratinho vai cair. Nem sei, aliás, você nunca vai conseguir ser a esposa perfeita, a líder perfeita, enfim, a mãe perfeita, a amiga perfeita, a filha perfeita. Você vai ter que escolher aonde que vai cair. E eu sempre fui muito autocrítica, eu sempre fui muito, sabe, assim, aquela pessoa que tentava, eu sou virginiana, né, gente? Então eu sempre meu ascendente é em Virgem, então eu tô tendo memórias aqui do que é ser isso. Pois é, eu sempre fui aquela pessoa que eu precisava altas exigências, eu precisava fazer tudo perfeito e tal, e aí eu entendi, e eu acho que eu comecei a ser mais feliz e mais leve quando eu entendi que eu vou escolher aonde que eu vou, o que eu vou conseguir equilibrar. Né? E isso é libertador, né? Isso é maravilhoso, assim. Lógico que você escolhe e aonde não dá para ser perfeito, você vai ser 80% e tá bom. E vai ter áreas da sua vida. Tem vezes que você vai ter que focar 100% no trabalho porque o trabalho tá demandando mais. Tem áreas que você vai ter que cuidar mais de você porque a sua saúde tá demandando mais. Né? Então eu acho que isso foi para mim um grande aprendizado que eu aprendi na marra mesmo, mas na marra e na terapia. Opa! A terapia tá em dia, gente? Eu aprendi. É isso que eu ia perguntar para vocês, quais são os rituais que estão ali também apoiando isso? Terapia e esporte, eu já entendi que vocês se movem, se mexem, gostam. E o que vocês diriam para uma mulher que não gosta? Não gosto de atividade física, mas terapia é pra doido. O que vocês diriam pra uma pessoa que tá nesse lugar, gente? Gente, não sei, mas eu principalmente diria, então vai procurar um hobby, vai procurar alguma coisa para se conectar. Eu acho que quando a terapia para mim é maravilhosa, porque eu também sou fã. Eu sou muito fã, mas às vezes se você não quer uma terapia, vai procurar um hobby para você se conectar com outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, né? Então, não sei, eu acho que você acaba conhecendo pessoas, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer pessoas, de ouvir pessoas. E assim, quando eu puder ouvir, a gente ouve pessoas, novas histórias, novos pontos de vista, isso enriquece a gente de um jeito. Super. Então, assim, às vezes, se você não tem uma terapia para ouvir um outro ponto de vista, vai fazer alguma coisa diferente. Dependendo do grupo que eu tô, eu falo assim, sabe quando você se sente num zoológico, e não no mau sentido, mas no zoológico você observa muito e interage pouco. Então, assim, desde estar numa mesa de restaurante até ouvir o assunto do lado, ou estar num grupo de amigos, vou sair com você, não com seus amigos. E eu gosto de entender a dinâmica, sabe? Eu gosto de falar assim, nossa, eu amo pessoas, sabe? Ver a parte por trás ali. Mas eu já fui a pessoa que falou que o esporte era minha terapia. Eu tenho um livro que fala, o título é Running is my therapy. E eu super acreditava nisso, até não dar mais conta só o esporte, né? Porque eu corro, faço musculação, jogo vôlei 500 mil vezes na semana, e aí chegou uma época que... Isso não sustentou mais sua saúde mental? Não, sustentou mais minha saúde mental. Eu ainda não tive que recorrer a remédios ou coisa assim, mas eu mergulhei muito no autoconhecimento. Eu tive um ano aí, eu falo que o ano de 2022, eu me separei em 2021, e 2022 foi um ano, assim, retiros, ayahuascas, várias experiências, todos os tipos de terapia multidimensional, reiki, terapia normal. Eu fiz de absolutamente um todo. Fiz os mapas, sempre fiz o mapa
normal, né? O mapa astral. Não é tão normal porque eu faço da Ayurvédica. Mudou até meu ascendente. O mapa védico. Eu faço o mapa védico. Eu também. Eu sou outro signo, outro ascendente, porque Eu eles também. recalculam. É porque quando o mapa védico é astral, eles recalculam 23 graus, eu não lembro. Diferente. Aí muda. E aí, quando eu fiz a primeira vez, o Ananta Vishnu, muito nosso amigo, ele falou, não, porque aqui tá o seu signo gêmeos. Eu, não, Ananta, eu não passei o horário certo. Ele, não, é porque aqui é diferente. Mudou. Só que o que a gente enxerga de analisar como uma sobreposição, como informações a mais através de uma leitura diferente para você sobrepor com o que você já sabe sobre si. Então é muito legal essa área também. Que legal você fez o Védico, não é tão comum. Eu faço há anos o Védico e eu sou Capricórnio e aí na vida normal eu era ascendente em peixes. Eu falava, explica, porque o Capricórnio fala workaholic, dá muito valor para dinheiro. Eu falei, gente, mas eu sou workaholic, mas eu não sou essa pessoa do dinheiro que fala que é mão de vaca. Deve ser o lado pisciano e tal. Aí fui pra Védica, trocou para aquário. E aí eu falava assim, mas eu não sei nada de aquário. Aí meus amigos falaram, o aquariano é aquele que é o diferentão. Se todo mundo quer A, você quer B. Se todo mundo tá tomando água, você fala, por que eu vou fazer igual a todo mundo? Eu falei, sou eu. Aí você entendeu ali outros aspectos do rolê. Imagina vocês estão olhando pra mim agora, vocês me conhecem pouco. As meninas me conhecem mais, né? Estamos aqui há quase 140 episódios. E eu falava, gente, de onde vem esse negócio do palco, do brilho, dourado? O meu ascendente no Védico, que eles consideram mais o ascendente, Leão. Minha amiga, eu entendi tudo. Uma canceriana com ascendente em Virgem, como que eu vim assim tão espetaculosa? Entendeu? É ferramenta, gente, não que vai dizer tudo sobre você, assim, dá para você fazer uma leitura profunda, mas é trazer para a vida e como que você adapta. Eu, hoje em dia, tenho feito mais leituras sobre mim como uma maneira de me apoiar na caminhada, de entender melhor a mim mesma e aspectos ali para, de repente, prevenir algumas coisas, né? Que legal que você teve esse momento de mergulho, mas foi um momento de mergulho no autoconhecimento através de várias ferramentas. Depois de um perrengão, né? Depois de um perrengão, e aí o que ficou, né, desse momento, né? Eu fiz yoga, fiz tudo. O que ficou foi, obviamente, continuou minha terapia. Acho que esses tempos eu até falei para ela, eu quero alta. Não quero fazer quinzenal, não acredito em quinzenal. E no fim, estamos aí, semanal, super precisadas, sempre surge uma coisa nova. Mas ficou a terapia, o esporte, que eu não abro mão, o mapa, eu faço o anual e assim, volta e meia eu vou lá, escuto a gravação, abro minhas anotações, porque é impressionante, né? Como cada período muda. Quem faz e quem acredita, olha, realmente é um guia, sabe, tipo, nossa, mas por que eu tô tão desanimada? É isso. Aí você vai lá, mas tudo bem, daqui a 2 semanas passa. Ufa! Dá um novo fôlego, assim, né? Então, ficou isso, assim, hoje eu medito pouco, mas meditava mais, todos os dias, realmente tem um cantinho gostoso ali da minha casa para ir pro sol, ainda não cresceu nenhum prédio na frente, é delícia. Que maravilha. Meninas, eu preparei um bloco especial aqui, que é o poder de saber contar a sua história. Aqui a gente fala com mulheres, e muitas vezes as mulheres têm uma dificuldade a mais, como a pesquisa que eu trouxe no começo revela, que às vezes a gente não tem ali ou conhecimento dos nossos atributos, pontos fortes, ou a gente não está sabendo falar sobre isso. Então, eu queria tocar num ponto, né, da gente se empoderar e se apropriar desse nosso lugar. Eu desenhei algumas perguntas aqui. Tá bom? Porque, na verdade, vocês lidam, né, com narrativas, com posicionamentos, vocês fazem um trabalho magnífico. E eu acredito que vocês têm muito a ensinar. Dá pra gente aplicar isso na vida real, tá? Então, bora lá. O que uma mulher comum pode aprender com o marketing para se valorizar mais? Agora dei um nó em vocês, gente, mas vai dar certo, eu tenho certeza. Vão sair da caixinha. Porque às vezes a gente não está sabendo fazer isso por nós, né? Mas como será que a gente traz um pouquinho de estratégia para se valorizar mais? Sim. Gente, falando, aí juntando, né, a sua pergunta aqui, eu acho que assim, todos nós temos os nossos pontos positivos. E no marketing a gente trabalha muito isso, né? A gente está vendendo um produto, então você está extraindo aquilo que o seu produto tem de melhor, né, para você mostrar, você convence, a gente convence, né, a gente trabalha diariamente para convencer as pessoas
a comprarem os nossos produtos. Eu acho que se nós soubermos, né, se as mulheres souberem o seu valor, se as mulheres souberem se valorizar e souberem quais são os seus pontos fortes e focar naquilo, né, aí falando, a gente foca no ponto forte do produto, souber focar naquilo, não tem como a pessoa não conseguir se desenvolver e se colocar de uma forma diferente, né, e ser diferencial competitivo, né, que a gente fala. Então, eu acho que se você soubesse colocar, se você souber evidenciar os seus pontos fortes, e principalmente se você souber o que é o seu ponto forte, né, esse é o principal, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, assim. Então eu acho que é pegar as suas qualidades, pegar aquilo que você tem de bom e evidenciar aquilo ainda mais e usar aquilo ali como uma força para fazer o seu marketing pessoal. Sim. Porque se você não fizer, se você não se vender, quem vai te vender, né? Quem vai acreditar em você? Exato. Quem vai comprar o seu produto? E eu quero fazer um adendo antes da Ká falar. O que acontece? Nesse caminho do autoconhecimento, a gente vai, óbvio, muitas vezes mirar em encontrar a nossa luz, em conhecer o nosso melhor, mas vai ter que se deparar com a sombra. Sim. A sombra, ou seus aspectos, o que você chama de defeito? Eu gosto de chamar de ponto de melhoria, porque na minha cabeça tem jeito. E eu já vivi isso, eu aplico isso nos meus projetos. A confusão que ainda existe é a mulher enxergar ali o tal do defeito como se isso invalidasse o que ela tem de bom. Com certeza. Aí buga. Então, quando a Tati traz, entenda quais são os seus pontos altos, os seus atributos, o seu valor pessoal. Aí, quando vier algum deslizezinho daquilo que você ainda não melhorou quanto gostaria, tudo bem, faz parte do jogo. Senão, meu bem, você estava lá no plano espiritual, abençoando todo mundo. A gente está aqui para evoluir. Então, é natural que a gente tenha um monte de coisa para melhorar, mas não deixe que isso invalide o valor que você já tem. Que senão não sai desse lugar, a continha não fecha. E aí, Ká, como que a mulher pode usar o marketing para se valorizar mais? Eu acho até completamente o que você falou, assim, eu acho que isso se chama se autoacolher, né? Você se acolher mesmo nas não tão perfeições, assim, né? Nas coisas que você já não quer enaltecer tanto. Eu acho que por trás de uma mulher, qualquer uma que seja, tem outras grandes mulheres. Então, eu vou citar aqui um grupo de amigas minhas que nós nos chamamos de Combo Bom. Então, assim, eu sou a única que vivo uma vida de mercado corporativo tradicional. Tem outra que é uma apresentadora, tem outra que é uma jornalista, influenciadora, outra é médica. Mas o fato é, todas nós somos mulheres incríveis, mas às vezes a gente precisa de uma da outra para chegar e falar assim, porra, não é isso, sabe? Uhum. Então, porque às vezes você chega lá e fala, só enxerga o copo meio vazio. Uhum. E a gente se ajuda muito nisso. Assim, a gente fala que, se essa mesa falasse, geralmente os encontros são na minha casa, e aquela mesa já ouviu de tudo, e algumas delas são pessoas públicas. E eu falo assim, nossa, se eu gravasse o que acontece aqui, mas a verdade é que existem sempre os momentos de não tão alegria, coisas que elas escolhem não publicar nas redes sociais, que nem você mencionou. Sim. Mas é nesses momentos que as amigas ou as grandes mulheres, às vezes pode ser o marido, depende, mas sempre tem alguém por trás para te ajudar, né? A mostrar isso, porque eu acho que é muito comum a mulher ter essa síndrome da impostora. Eu sou engenheira de alimentos. Aí eu passei num programa de trainee para marketing, porque eu decidi da noite pro dia que eu queria ser uma engenheira que queria ir para marketing. E eu decolei nessa carreira. Por muito tempo, eu só fui indo. Chegou um ponto eu falei assim, eu nunca quis ser essa diretora de marketing aqui, mas quanta gente que quis isso e não tá aqui. E aí eu falei assim, eu só tava no lugar certo na hora certa. Então eu tive uma fase que eu tava no lugar certo na hora certa, e se não tivesse as pessoas ali pra me chacoalhar e falar assim, você pode até estar no lugar certo na hora certa, mas se você ficar parada ali, você vai sair logo daquele lugar. Você fez por merecer, você trabalhou, você fez sua parte. Então, eu acho que essa rede de apoio que nos acolhe e que ensina a gente a se acolher e se ver de outra forma é muito importante. Com toda certeza, a sua ambiência. Engraçado que esse tema volta nos episódios, né? E eu falei até no primeiro que eu gravei hoje com o Maharaj Chandramukha Swami sobre a ambiência, o poder da ambiência, inclusive na espiritualidade, de você estar cercado de pessoas ali que estão dispostas para te apoiar, para te acolher, para te incentivar. E volto na história de você a média das 5 pessoas que você mais convive, entendeu? Então vamos escolher melhor essas pessoas e entender que isso é muitas vezes um ato de amor próprio.
de saber quem vai caminhar do seu lado. Ainda nessa temática, meninas, pensando em branding. Hoje em dia se fala tanto, né, de reposicionamento e tal. A Kai é uma expert em reposicionamento de marca e de, do que vamos falar, de como vai ser, quem que a gente está excluindo, para onde que a gente não está olhando. Vamos trazer isso para o branding pessoal. O que a mulher precisa de tempos em tempos na vida fazer para ela se atualizar? Porque a gente fala de atualização de identidade, é o rebranding. Como que a gente aplica isso, então, para uma mulher da vida real que, querendo ou não, ela também é líder, às vezes dentro da casa dela, com as demandas dela, com os dilemas dela. Como que ela pode fazer um rebranding, de repente, e de quando em quanto tempo vale a pena você se investigar de novo? Se dar chance de recomeçar? Olha, essa pergunta é interessante. Vocês viram que eu joguei todas as que nem eu fiz mais cedo. Eu comecei a jogar Você jogou aqui pra porque gente, o a gente tá aqui. GPT mandou umas sugestões. Eu sempre peço ajuda para inteligência artificial, não minto, né? Mas muitas vezes eu falo, cara, não vamos para esse lugar, não é esse lugar. Daí com elas, esse bloco eu coloquei depois eu mesma, porque eu falei, tem que falar sobre isso, eu quero trazer onde elas brilham, são referências no mercado para a nossa vida real. Então, obrigada quando vocês fazem essa cara assim de nuvem, é porque realmente você pegou a gente, a jornalista que me habita fala, yes, estamos vencendo. Eu acho que a vida vai fazendo isso, assim, eu posso até falar no momento atual que eu tô assim, eu às vezes sofro por finais de ciclos. Tá. E finais de ciclos de amizades, pessoas que você achava que aquele ciclo não ia acabar. Imagina, essa pessoa vai ser minha amiga para a vida toda e do nada o ciclo acaba. Porque, de certa forma, vocês passaram a pensar diferente sobre algumas coisas, passou a ter alguma coisa e, assim, a vida é assim. Tem pessoas que vêm para ficar muito tempo. Sim. Tem pessoas que vêm para ficar um determinado tempo e tem outras que vêm para ficar quase nada, mas cada um ensinou, deixou sua marca, deixou sua história ali. Então, eu atualmente estou num momento de rebrand no quesito de entender os ciclos. E eu passei recentemente por finais de ciclos de amizade dói. Porque uma coisa é final do relacionamento, de um casamento, ou lidar com essas perdas mais óbvias, mas amigos você acha que você nunca vai perder. Por N motivos, e sim, acabam. Então, é um momento de olhar primeiro para ver se você teve culpa ou não culpa, ou as suas ações. Trazer autorresponsabilidade, Exato, né? Do quanto acho que é o momento de se olhar. Parcela, de fatia na parcela, agora eu já não sei. É isso. Mas o quanto que a gente pode se responsabilizar por algum movimento. Como eu disse até no episódio anterior, eu falhei um pouco em nutrir relações ao longo dos anos, porque eu sou uma pessoa muito na minha, introspecto, daí entra a canceriana mesmo. E às vezes era quando as pessoas me convidavam, me chamavam, me ativavam. E hoje, como que eu faço? Eu fiz isso com a família do meu pai. Fiz 40, fiquei doida, falei, gente, eu preciso ainda nessa vida saber coisas sobre o meu pai, que faleceu quando eu tinha 9 anos, eu quero saber através de outros olhares. Talvez minha mãe já tenha dado tudo que ela podia e talvez seja um lugar que é desconfortável para ela ficar voltando. Então, como que eu retomo? Como que eu resgato? Como que eu nutro? Então, trazer essa autorresponsabilidade. Então, eu sinto que o meu rebranding pessoal agora é de entender a minha responsabilidade em nutrir as relações. Do quanto que eu vou estar ali perto, do quanto que eu posso estender a mão, do quanto que eu quero pedir ajuda e devo. Então, estou muito nesse lugar. Você me fez refletir também. Eu agora acho que também é questão de escolher para quem você vai doar sua energia. Total. Porque às vezes você acha que todo mundo que está aqui nessa sala merece igual e você se doa e não é recíproco. Sim. E é aí que a balança vai ficando desequilibrada, né? Então... E de que momento que você está passando também, né? Tudo influencia. Quando você vai... Uma vez uma pessoa falou assim para mim, você já parou para perguntar, né? Ou numa conversa, você já parou para perguntar o que as pessoas que convivem com você, elas enxergam de você? Porque uma vez, né? E assim, se a imagem que as pessoas que mais convivem com você têm de você é a imagem que você acha que você está passando. Então, eu acho que o rebranding muitas vezes tá sob esse olhar também de você entender e falar, bom, eu estou passando essa imagem para as pessoas que estão à minha volta, mas será que elas estão vendo o que eu acho que elas estão vendo? Ou o que eu gostaria que elas vissem? Muito bom. Né?
E eu acho que às vezes é bom a gente fazer esse exercício pra gente entender, assim, tá na hora do meu rebranding ou eu tô passando aquela imagem que eu gostaria de estar passando, né? Então eu vejo também muito nesse lugar, assim, pra gente equilibrar ali quem eu sou ou como eu quero ser visto, né? Gente, olha, por mim, eu joguei tudo pro alto, não preciso mais de ficha, pra mim tá feito, tá maravilhoso, porque aqui a gente conseguiu olhar para lugares que muitas vezes ficam só nas entrelinhas, não dá, né, gente? Se vocês pudessem olhar para Tati de 20 anos atrás, olhar para Camila de 20 anos atrás, de que forma elas foram importantes para você chegar até aqui? Porque a gente traz um pouco desse frescor da juventude, de características ali de um momento que a gente não tinha tantas responsabilidades, que a gente estava descobrindo que era ser nós mesmos, ainda estamos, mas o que vocês emprestaram da Tati e da Camila lá do passado, que você gostaria de agradecer para essa menina hoje? Eu acho que primeiro, assim, a vontade e a curiosidade e a vontade de fazer acontecer, sabe? De muitas vezes falar para aquelas pessoas que acreditavam que pudesse não dar certo, de que deu. Então, Dá um contexto, Tati, traz a história do seu pai, conta aqui pra gente eu estava contando um pouquinho antes para você, né? Meu pai desde sempre trabalhou no mercado automotivo e tem 2 filhas, eu sou a mais velha e desde sempre ele ouviu, né, as pessoas falarem, mas será que as suas filhas vão seguir seus passos? Né, lá atrás era um mercado, ainda é majoritariamente masculino, mas lá atrás era muito mais. E eu acho que isso foi uma das coisas que me fez, né, ouvir de tanta gente, aquilo ali me cutucou de um jeito, e eu sou muito essa pessoa, não fala pra mim que eu não consigo. Não me desafia. Não me desafia que você vai ver o que vai acontecer. Então eu acho que ouvir tanto isso me fez ter uma vontade a mais de falar, eu vou chegar lá. E não vai ser nem por ele, vai ser sozinha. Uhum. Então, assim, no começo eu entrei nesse mercado, lógico, por causa dele, com um empurrãozinho, mas hoje eu não tenho nenhum vínculo com ele e tal, e eu acho que é muito legal você olhar para trás e falar, né, talvez se não tivessem me falado aquilo ali, ou se eu não tivesse ouvido, eu não sei se eu estaria aqui hoje, se eu teria tido essa garra e essa vontade de mostrar para as pessoas que as pessoas estavam erradas, né? Sim. Então, trazendo para esse contexto, eu acho que a minha vontade de mostrar para os outros que eu poderia chegar lá, eu sempre fui muito tímida, então também eu acho que as pessoas, hoje em dia não sou mais, ou aprendi a lidar com isso muito bem, mas eu acho que olhando para trás, assim, essa minha vontade foi o que me empurrou, assim. E olha, eu quero trazer um ponto sobre mim que eu me identifico nisso de quero provar que eu vou dar certo. Eu tive uma passagem pelo BBB, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas é muito peculiar. Como não saber? Eu fui cover da Sandy, gente. Eu fui no BBB, eu fui atleta de patinação, vice-campeã mundial. Eu já fiz curso de DJ, de aromaterapia e reiki. Ou seja, eu sou o rolê aleatório personificado e eu amo. Eu sou uma pessoa de muitos interesses diversos. Beleza. E daí, quando eu saí do BBB, já tinha o diploma como jornalista, não vou dizer que eu era jornalista, porque só na prática, né? E eu queria tantas coisas da minha vida, e num lugarzinho ali, eu sinto que as pessoas não me levavam a sério. Quando eu comecei na internet, foi meio que com essa energia. Eu vou chegar lá, não vou depender de ninguém, nem da Globo, nem da fama instantânea, nem de nada. Vai dar certo. Eu vou fazer acontecer porque eu queria provar para as pessoas. Então, em algum momento da vida, eu não acho errado você ter esse drive, essa motivação em provar as coisas para os outros, tá? Porque isso te tira de um lugar. Mas que você não dependa de provar para os outros e da aprovação dos outros para o resto da sua vida. Então, usar desse artifício é algo que eu fiz e me ajudou a chegar até aqui. Só que enquanto eu não me validasse, que é um pouco da nossa pauta, de me reconhecer nos meus atributos, de bater no peito e falar, não, eu sou competente, eu sou capaz e tenho um monte de coisa para melhorar e bora, time. Foi muito importante estar nesse lugar, sabe? E depois de poder ser quem me dá a mão, de ser quem aponta ali uma melhoria e de ser quem me aplaude, porque senão, meu bem, a vida passa assim e a gente fica ali à mercê do que vão pensar. Então eu quis trazer esse ponto, porque muitas vezes, mas você não tem que provar nada pra ninguém. Não, às vezes vai ser bom até pra você mesma, porque no fundo você tá provando pra você.
no fundo, a continha, ela fecha em algum lugar, só não cria uma Sim. dependência desse processo. E a Ká? O que a Ká trouxe da menina lá atrás e que você gostaria de agradecer a ela por isso? Eu acho que eu tive muita influência da minha mãe, influência do tipo, vai. Minha mãe começou a vender Avon com 15 anos, com 17, 18 ela conseguiu um emprego no banco e ela se aposentou nesse banco. Ela construiu uma Uau. carreira ali. Ela se formou na faculdade quando eu tinha 16 anos. Ela começou antes de eu nascer, jornalismo. Ela fez já tô no banco, não preciso fazer economia ou coisa assim, vou fazer jornalismo. E ela gostava. Mas ela sempre foi muito assim, você tem que ser independente. Então eu cresci com aquilo assim, ó. E você não pode depender de ninguém. Então quando eu olho pra Camila de 20 anos, eu tinha um desespero por não depender mais de ninguém. Seja dela, do meu pai ou de qualquer pessoa, né? Sim. Então eu corri muito. Então eu fui morar fora, eu achava que eu tinha que ter o melhor inglês. Aí eu voltei, eu me formei, eu não queria... Eu achava que se eu ficasse lá no Rio Grande do Sul trabalhando com a minha faculdade, que eu não queria, ou mesmo com marketing, eu também não ia dar certo. Então eu só fui fazer programa de trainee. Passei, fui embora para o Rio, não olhei para trás, mas eu acho que isso tudo foi muito motivado pela minha mãe, mas se eu pudesse mudar alguma coisa hoje, eu acho que eu teria dito, calma, vai dar tudo certo, porque você não precisa essa pressa. Essa pressa pode ser que eu tenha deixado de curtir mais o meu período de faculdade, que é uma coisa que as pessoas contam, as festas, eu não tive nada disso, eu tava ali, ó, tipo, engenharia, ir correr, ir fazer, eu tive umas festinhas, mas, então eu acho que eu olharia para trás e falaria assim, não precisa ter esse desespero por ser independente, por provar, você não tem que provar nada para ninguém, era só para mim. Então, eu acho que seria isso, assim, fora isso, eu acho que eu trilhei o caminho que hoje eu faria tudo de novo, sabe? Maravilhosa. Tá vendo? E agora, pra gente encerrar, minha gente, se você pudesse definir liderança por um lado, assim, do protagonismo feminino, como você completaria a frase? Liderança, pra mim, é Inspiração. inspiração. Eu acho que você lidera quando você inspira as pessoas que estão ao seu redor e você lidera pelo exemplo, né? Eu Exato. acredito muito nisso. Também. Inclusive, eu aplico hoje no meu dia a dia. Eu acho que você ter uma pessoa que te inspira. Eu inspiro a minha líder direta e eu espero estar inspirando não só o meu time, como outras mulheres, né? E eu acho que inspiração é uma boa palavra. Eu não posso concordar menos, porque assim, é perfeito. E eu já tive casos tava trocando de empresa e aí de repente vem alguém e fala, mas eu entrei porque era liderança feminina e agora quem vai assumir é um homem? Então assim, existe muito essa questão do projetar, né? E eu sou bissexual, eu namoro mulher, fui casada com mulher, também já fiquei muito com homem, mas eu me lembro dessa ocasião, quando eu tava saindo da sala, essa menina me olhou e falou assim, mas era uma líder mulher, gay, e agora? Ela broxou, sabe? Por saber o que vinha. Mas eu acho que completando, isso está perfeito, eu acho que também a liderança tem que ter muita escuta. É muito fácil você achar que você vai ditar as coisas e não ouvir. Eu acho que ouvir é uma virtude muito subestimada hoje em dia, que as pessoas falam muito de si, acham que são o centro do mundo e às vezes não ouvir muda tudo. Eu acho que a escuta é muito importante também. Tá vendo, amiga? Então, pensa na sua liderança hoje dentro do seu contexto. Não importa onde você está, a liderança não está focada num cargo somente. Eu falo isso na palestra. Ela está ali acontecendo a partir do momento em que você se dispõe a liderar a si mesma. Então, que você tenha aí essa responsabilidade de inspirar e que seja leve dentro do possível e que você possa escutar, que você possa se escutar também. Porque é um baita treino para que você escute as pessoas importantes que estão à sua volta, porque o resto a gente não precisa estar. Tem gente que é melhor nem dar muitos ouvidos, mas dentro do amadurecimento, do autoconhecimento, a gente vai entendendo quem é quem e que às vezes vai ter que escutar alguém que é mais desconfortável, mas que é para o seu bem, né? Meninas, eu só tenho a agradecer a vocês. De verdade, muito, muito obrigada. Se quiserem abrir, assim, de final, algum projeto que esteja acontecendo, alguma coisa que vocês queiram deixar, agora também cá, você... Eu quero. Lá na Biang, gente, olha só, mais uma empreitada. Então, eu vou deixar o espaço aberto para vocês darem uma mensagem final.
Bom, eu tô fazendo o rebrand da marca, a Ju faz parte da nossa campanha. Que tão Que feliz, legal! quarentona e modela da que campanha, demais. amei. Foi modelo maravilhosa, E sou gravou super vídeos cliente. incríveis. Então, assim, é uma marca que tá fazendo 9 anos, agora em agosto, e eu acho que a gente tá trazendo junto com esse aniversário todo um rebrand, porque essa consumidora que começou lá com 20 e poucos anos, agora ela amadureceu. Sim. E ela já está enfrentando um mundo onde, se ela quiser deixar o cabelo branco, vai ser julgada. Se ela não fizer procedimento, ela vai ser julgada. Se ela quiser ser mãe mais tarde, ela vai ser julgada. Se ela não quiser ser mãe, ela vai ser julgada. Um mundo de julgamentos do tipo, você não pode mais fazer isso. Então, pode ser de 30 e poucos a 40 e poucos. Então, a gente vem com esse rebrand, assim, muito para mostrar que você pode o que você quiser, sabe? A mulher pode o que quiser, na idade que quiser. No seu tempo. Então, esse é o meu projeto, o Ju faz parte, eu não vejo a hora de todo mundo conhecer. Estamos animadíssimas! Fiquei muito feliz mesmo, e foi lá sentada, eu até tive uma atitude que eu venho falando para vocês, que é nutrir relações. Então, cheguei na Camila, falei, oi Camila, prazer, que bom te conhecer. Fui bem intencional, a gente sentou, conversou um pouquinho. Em 5 minutos de conversa, eu falei, preciso levar essa mulher no podcast. E ela está aqui. Obrigada pelo seu aceite. E você, Tati, o que você quer trazer pra gente nesse grande finale? Que legal, Ju. Falando de projetos, né? A gente está falando de empresa, de negócios. Hoje eu não tenho nenhum projeto, assim, que eu possa abrir aqui, mas eu acho que eu tenho um ponto muito legal, que é um movimento que a gente está vendo, inclusive falando de mercado automotivo, né? Que é o mercado que eu tô hoje. A mulher, ela passou de um lugar onde lá no passado ela era a influenciadora da compra, né, do carro. Quando a gente fala de carro, a gente está se aproximando como BMW muito mais das mulheres hoje em dia, Sim. porque a mulher, ela deixou de ser só a influenciadora da compra. Hoje ela é a decisora, ela é a pagadora, né, ela é quem faz isso sozinha, ela é a dona do carro, Não, ela é quem exemplo escolhe. disso ela estava no grupo da mentoria recente, e uma das mentoradas tirou foto com a BMW dela Que e falou, legal. me dei de presente de aniversário. Exato. Então é isso, a gente está vendo acontecer, e que bom, e que mais mulheres possam estar num lugar onde elas quiserem, comprando o que elas quiserem. E eu, como mulher na frente do marketing, né, de uma marca do setor automotivo, fico muito feliz da gente estar cada vez mais próximos, né, e da mulher tá tomando esse lugar cada vez mais, porque é isso, a mulher, ela faz o que ela quiser, ela compra o que ela quiser, né, e é muito bacana ver isso. Então, acho que é muito legal a gente compartilhar também, né? Sim, que as próximas gerações continuem Com certeza. esse movimento. A gente sabe que ainda tem muito trabalho a ser feito, não só pensando no mercado de trabalho, no mundo corporativo, na desproporcionalidade em que as coisas acontecem, pensando, né, homens, mulheres, mas está acontecendo, vamos continuar acreditando, fazendo, cumprindo o nosso papel e lembrando do nosso valor, porque assim a gente consegue chegar mais longe. Então, gratidão, meninas. E vocês daí, gente, por favor, manda esse episódio para que ele chegue mais longe, para que chegue até mais pessoas. Se você ouviu até o final, deixa o famoso ouve tudo, que a gente fica muito feliz, e traga também feedback sobre essa temática, sobre o ponto que mais tocou o seu coração e a maneira como o Juliana Góes Podcast faz parte aí da sua vida, porque você acaba doando para nós algo muito valioso, que é o seu tempo e a sua atenção. Então, eu sou extremamente grata por isso. Onde tiver que ter cupom vai ter link onde tem link, vocês encontram tudo e a gente se vê toda segunda-feira às 11h11. Um grande beijo! Obrigada, meninas! Obrigada, Ju!